O Xingyi é uma arte marcial muito simples para você treinar. Ocupa muito pouco o seu tempo num dia para você conseguir, ao longo do tempo, uma performance significativa e que faz diferença a curto prazo. Isso me interessa? Me interessa. Por quê? Porque quando eu conheci o Xingyi, eu estava com 31 ano habilitado, orgânico, né? Respiratório, cardiovascular, tudo isso, estava tudo comprometido. Então não dava para fazer quase nada. E o Xingyi foi uma técnica, né, uma arte marcial, que em pouquíssimo tempo me tirou daquele quadro e me lançou numa expressão marcial muito significativa. E isso me interessa? Claro que me interessa. Por quê? Porque enquanto ele estava recuperando, né, as funções do meu corpo, enquanto ele estava me tratando, simultâneo ao tratamento, eu estava desenvolvendo e adquirindo uma habilidade marcial e uma força de expressão, né, marcial, que eu nunca tinha tido. E eu treinava há 5 anos e meio o Shaolin, treinei o Wing Chun, treinei várias técnicas marciais. Já praticava quase há 2 anos, né, o Tai Chi Chuan. Lógico, a minha meta era a espada chinesa, né, a Tai Chi Jian, e o Bagua. Mas, claro, o Bagua ele era um sonho, né, um sonho distante, porque com as condições físicas, né, que eu tinha, era muito utópico eu pensar em fazer Bagua naquele momento. Tem algumas histórias para contar para você de umas experiências que eu tive quando eu treinei o Bagua nessa fase, né, da minha vida. Foram experiências muito fortes. Mas o momento agora é para falar sobre o Xingyi. Então, o Xingyi, né, I, é a mente, né, a mente que cria. Então, significa que o Xingyi é uma prática que vai treinar a sua energia a obedecer você num determinado vetor, numa determinada direção, numa determinada forma, e vai potencializar, né, essa ação que você vai executar, partindo da premissa de que a energia é que vai estar no comando. Por isso, é treinamento interno, força interna, que tem a ver com tendões, com os ligamentos. Então, é uma força interna que vem através dos ligamentos, dos tendões. Não é através de força muscular, que é uma força de tração animal, tá? Os próprios movimentos do Xingyi, ele não favorece uma força muscular, e sim uma expressão através dos tendões que vai impelir a energia a se mover em espiral. O que significa você mover a sua energia em espiral? Eu vou te mostrar e demonstrar através de uma analogia, ok? Então vamos lá. Um parafuso, ele entra em espiral. Um prego, ele entra furando uma linha reta. O que é mais fácil de você fazer com que consiga o seu objetivo? Quando você circula em espiral ou quando você empurra? Quando você circula em espiral, é muito mais fácil e você consegue muito mais, né, um avanço muito maior com o espiral. Tudo na natureza é espiralado. Então, se você tem movimentos espiralados, você vai conseguir um bom resultado.
O estilo interno chinês, né, que faz parte do Neijia, que é força interna, tudo é espiralado, todos os treinamentos são espiralados, para que a sua energia seja treinada e desenvolvida a se movimentar, quer seja avançando, quer seja recuando, em espiral. Então, se eu vou para frente em espiral, se eu venho para trás em espiral. Se eu venho para trás em espiral, eu vou gerar uma sucção. E se eu vou para frente em espiral, eu vou gerar uma função onde a energia ela vai avançar. Seria o contrário do magnético, né? Que absorve. E entraria no elétrico, que empurra e emite, tá? É uma ideia para ajudar no seu entendimento. Mas, você tendo todo esse entendimento ou não vai fazer diferença para você no treinamento, porque se você está treinando certo, mesmo que a mente não esteja alimentada, né, com toda essa informação, mas ela está correta, vai dar super certo, ok? Então tá, então vamos falar propriamente dito pelo motivo pelo qual nós estamos nesse nosso momento aqui na Academia Liberdade. Às quartas-feiras, às 3h30, tem um encontro comigo, onde eu posso receber você pode fazer uma aula experimental. Se você gostar e quiser continuar, então você faz a sua inscrição, né, para o seu curso, e aí você tem início a sua jornada no Xing Yi Quan. Lembrando que o Xing Yi Quan tem 5 níveis. Primeiro nível, aprender a forma. Segundo nível, desenvolver a forma, né? Terceiro nível, desenvolver a força interna, que é a força da energia. Quarto nível é você treinar com a forma perfeita e a força manifesta, para que você chegue no 5º nível, que é ser o Xing Yi. Então, observa, treinar é para ser, não para ter. Tá? Então, eu treino Xing Yi para ser. Mas ser o quê? Essa é uma boa pergunta que cabe a cada um responder por si só. Eu já tenho a minha resposta, né? Mas é uma resposta pessoal. Então, esses são os 5 níveis do Xing Yi Quan. O primeiro nível dá para fazer até em 14 meses. Eu já tive um aluno virtuoso que fez em 19 aulas. Falei, nossa, 19 aulas. 19 aulas. Então, ele foi muito virtuoso, mas essa virtude acabou sendo um problema para ele, porque como ele aprendeu muito rápido a técnica, então ele achou que já sabia e não precisava mais frequentar a aula. E com isso ele parou o curso. Ele parou o curso, ele parou tudo, porque a técnica é o meio para você conseguir a arte. Aí que ia começar, né? A saber a técnica não é a arte, mas o que você ganha através da técnica, ok? Então, o Xing Yi é uma técnica para desenvolver a sua força interna. Desenvolver significa que você já tem, você só precisa aumentar. Porque se você não tivesse, seria criar a força interna, mas não é desenvolver. Então, você já tem. Onde está a sua força? Em que nível você vai dar largada? Isso é muito pessoal, tá? Eu praticamente larguei devendo, né? Porque eu estava sem força até para respirar. Mas em pouquíssimo tempo, eu já era outra pessoa e já tinha outra expressão marcial. Tá? Então, muito bem. Então, você vai treinar o Xing Yi e é uma arte, né, como está, né, no nosso cabeçalho, é uma arte para um golpe só, 100% de contato. Me interessa? Me interessa. Porque se eu tenho um problema, eu tenho que resolver rápido. Então, uma arte que eu tenho 100% de contato e um único golpe derruba, para mim me interessa.
né? Custo-benefício, qualidade de vida, né? Ou qualidade de segurança. Então, eu gostei muito do Xing Yi porque eu não encontrei nenhuma outra arte marcial que tenha 100% de contato. Mas ele é assim mesmo. Quando ele vai inteiro. Então, é o corpo todo uma máquina, uma onda que vai em direção ao alvo. Então, meu mestre me dizia assim, uma onda, quando ela vem, se tiver uma pessoa, ela move. Se tiver 1000 pessoas, ela move. Quantas pessoas tiverem no caminho da onda, elas serão movidas. Então, esse é o Xing Yi Quan. Tem treinamento para você criar essa onda, que é justamente para levar quantas pessoas estiverem no seu caminho. Pensa que é uma onda de energia, tá? Eu vou fazer um pouco do Xing Yi, para você ver o Xing Yi em movimento, tá bom? Mas a dica de hoje sobre o Xing Yi é essa. É uma arte marcial para desferir um único golpe com 100% de contato. Não tem luta. Se você é bom e é forte, você ganha. Se você não é bom e não é forte, ou o outro é melhor que você, você perde. Seja qual for, né, o seu condicionamento no momento, se resolve com um golpe só, ganhar ou perder, ok? Então, vamos treinar um pouquinho do Xing Yi? Vamos. Acabei de fazer o Kati, né, do Xing Yi Quan, onde é uma evolução progressiva. Evolução progressiva é ótima, né? Mas é uma evolução, é uma progressão das 5 palmas combinadas, tá? Vou tentar fazer, eu fiz na linha frente e costas, agora eu vou tentar fazer na linha lateral, mas eu acho que eu vou sair do quadro. Vamos ver, vamos tentar. E é isso. Te vejo na quarta-feira, ok? Matane!